Salve, salve, pessoal! Hoje eu tô aqui com um irmão, com um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito e que eu acredito que vai ter um sucesso gigante aí, que muitas pessoas, quem não ouviu falar, vai ouvir falar muito dessa pessoa nos próximos tempos aí, nos próximos dias, próximos meses. Eu estou com o Gui Kilter. É isso. Obrigado por ter Obrigado, vindo, Luiz. cara, Tamo aceitado junto. o convite, Eu que meu. agradeço aí você ter chamado. Fico muito honrado de estar aqui com você e ter esse papo aí que com certeza vai ajudar muita gente, né? Vamos poder contribuir de alguma forma. Que legal. Você sabe, cara, quando eu te conheci, já faz um tempinho, né? Uhum, Não faz tanto tempo, né? Eu converso com pessoas aqui que eu conheço há 20 anos, tal, uhum. e você tem pouco mais de 20 anos, né? Eu tenho 22. Mas quando eu te conheci, você devia ter uns 18, uns É. 4, 5 anos atrás. Cara, eu saí muito impressionado. Uhum, Muito impressionado. A gente teve uma conversa lá com o Albert, lá na, uhum. na PIB, né? Na área de Comunicação, comunicação né? da PIB. E eu saí assim, poxa, da onde que tiraram esse menino? Ô, Essa é boa. e assim, porque, cara, você vinha dessa forma. Você não é um cara manso, né? Uhum, Você tem uhum, uma personalidade incisiva, né? Uma uhum. personalidade forte, mas ao mesmo tempo doce, né? E você trazia observações e coisas assim muito técnicas, muito Uhum. maduras, e eu saí muito impressionado. E tanto que eu provoquei Uhum. diversas vezes continuidade, a gente trocar Sim, ideia, sim, tal. sim. Você virou para mim Mantemos contato. uma referência, Que né? bom, que legal. Fico feliz, honrado, Luiz, por essa elogio, essa contribuição toda. Espero poder ajudar de alguma forma e, claro, ter a tua amizade, o relacionamento é muito bom. Aprendo muito também. Que a gente possa manter isso por mais uns 20 anos ainda. Ai, Tamo junto manteremos demais. aí, que É isso Deus nos aí. abençoe Amém, nisso aí. amém, amém. Mas vamos conversar, né, no Claro, papo que eu acho que vai interessar toda a galera. com certeza. Você hoje, né, criou um posicionamento, você saiu de uma carreira com muitas possibilidades Uhum, aí de ser um dos principais profissionais da área de marketing digital aqui de uhum, Curitiba, do uhum, Brasil, né? E você já estava com um caminho bem desenhado para uhum. isso, e você teve um chamado para a política, Foi, foi. né? Conta um pouco sobre Claro. isso, como que isso aconteceu. É uma história interessante, né? Porque eu nunca pensei, nunca imaginei entrar na política. Não tem ninguém na família que é desse meio, nem amigos próximos. Então era uma área muito distante para mim, apesar de eu gostar, ser sempre interessado. Eu fiz faculdade de Relações Internacionais. Com 17 anos eu entrei, falei, não, quero uma diplomacia aqui, algo nesse sentido, gostava da ideia. Quando eu descobri que você passa 2 anos em cada país, não escolhe pra onde você vai, o negócio ficou, cara, quero ter uma família, quero ficar aqui. Larguei a ideia. E aí foi quando eu descobri o marketing, na pandemia. Ficou todo mundo em casa, enclausurado. E eu começando a mexer na internet, descobri o marketing digital. Minha mãe é profissional de marketing, me deu algumas dicas, algumas recomendações. Falei, cara, legal esse negócio. E comecei a aprender e trabalhar com isso. Criei as minhas redes sociais, comecei a fazer conteúdo cristão na época. E YouTube, Instagram, TikTok, tudo eu fui criando ali. E fui me desenvolvendo nesse sentido. Comecei a cuidar de outras contas, outros perfis, até que entrei numa agência e me profissionalizei. Aprendi estratégia digital, tráfego pago, e ali eu mergulhei de cabeça porque eu gostei disso, né? Eu vi sentido naquilo que eu estava fazendo. E ali na agência eu me profissionalizei e comecei a atender empresas aqui de Curitiba, desde incorporadoras, imobiliárias, até oficinas, academias, enfim, o hall de clientes ali era grande. E eu estava aprendendo e crescendo cada vez mais ali na agência, até que um dos clientes que a gente atendia ali era a PIB, né? A primeira igreja batista de Curitiba aqui, que é a minha igreja, que eu tô desde de novo, cresci lá e para mim era um prazer muito grande fazer a comunicação da igreja. E eles me chamaram para trabalhar lá porque a menina que estava lá saiu. E eu falo, cara, é que eu sempre quis estar na igreja, eu sempre cresci ouvindo, falando, não, você vai ser pastor, você vai ficar aqui e tudo. E eu amo a minha igreja, eu amo estar lá, eu cresci lá, me desenvolvi lá, mas eu sabia que eu não ia ser pastor, então eu não via forma de ficar lá se não fosse através do pastoreio, porque minha família é de pastores. Então eu tinha deixado essa ideia de lado, mas quando veio o convite eu aceitei prontamente, eu entendi que foi um direcionamento de Deus também. Falei, cara, quero então mergulhar de cabeça, estou deixando um pouco o mercado de lado para focar na comunicação da igreja e exponencializar isso, potencializar isso, é onde eu quero estar, eu gosto de fortalecer a comunicação dos pastores da igreja e mergulhei de cabeça ali. Foi quando a gente se conheceu, né, lá na PIB, na comunicação, começamos um trabalho de digitalização da comunicação da igreja, foi muito bom, as experiências que eu tive lá foram sensacionais, a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Na pandemia a gente fez um funil de vidas, atendendo as pessoas, etc. Foi muito legal.
e pretendia continuar lá uns bons anos. Não tinha nenhum plano de mudar ou sair. Eu queria estar lá e fazer a diferença lá e trabalhar cada vez mais. Até que um dia eu saio do culto de jovens, abro o meu Instagram e tá lá uma mensagem. Deltan Dallagnol. Oi, Gui, tudo bem? Vi agora o teu perfil, fiquei encantado. Quero que você venha trabalhar comigo, quero te treinar. Você é o Nicolas Ferreira de Curitiba, eu quero te ajudar. Você vai ser candidato em 24 e 26, a gente vai fazer Pô, essa frase não é minha, então? Não, eu achei que essa frase era minha. eu acabo escutando de algumas pessoas diferentes. A associação que fazem com o Nicolas é grande. Então, é uma referência, né, pra gente. É uma benção. O Nicolas, o posicionamento dele e tudo mais. Mas o Deltan me chamou ali e falou, cara, vamos caminhar junto. E ali eu me vi chamado, me vi convocado para isso, né? De um lado, eu sempre cresci com a família, a igreja, ensinando o valor do serviço, de servir as pessoas. Eu sempre tive isso dentro de mim, de querer servir o próximo. E sempre acompanhei a política com uma indignação muito grande. Cara, o que estão fazendo? Estão roubando nosso país. Olha quem está lá, os casos de corrupção. Olha o que estão fazendo com o Deltan. Na época estavam caçando o mandato dele. Estava todo mundo falando sobre isso. Eu falei, cara, ele parou todo esse negócio de cassação, esse burburinho para me mandar uma mensagem. Muito triste, né? Foi. Porque você parar para pensar, o deputado com mais votos eleito legitimamente, de repente os caras acharem um pelo no ovo lá para caçar ele, é de uma injustiça. Não, e colocaram ele na lei da ficha limpa, imagina. O procurador da Lava Jato que prendeu mais de 200 corruptos no Brasil sem enquadrar na ficha limpa. Não existe, o que a gente está vendo no Brasil não existe, não existe. É como o pessoal fala, né? Aqui é o poste que faz xixi no cachorro, exatamente, né? Exatamente. Então, ali para mim foi uma divisão, né? Uma mudança de chave, de cara, não é todo dia que a gente recebe um chamado desse, e eu vi de fato na arena política um lugar para me posicionar, para fazer a diferença, para ser a mudança que eu queria ver. E ali eu conversei com a minha família, conversei com os pastores, os meus conselheiros e decidi tomar essa decisão de deixar de lado essa carreira na comunicação, no marketing, o trabalho na igreja que eu tanto gostava, para me voluntariar a fazer a diferença na política. Comecei a trabalhar com o Deltan, fiz as redes sociais dele, depois a gente entrou no Partido Novo, comecei a trabalhar no partido também, me encontrei ali, me desenvolvi muito ali, e agora estou saindo pré-candidato a vereador aqui de Curitiba, para esse ano a gente poder entrar na Câmara e também fazer uma diferença local, municipal. Sabe, eu vejo que nada é por acaso, né? A gente vai fazendo movimentos, eu tenho dentro do meu lado profissional vários backgrounds que não necessariamente foi a universidade, né? Foi o fato de ter trabalhado cedo com meu pai, foi o fato de ter sido músico, tocado em bandas na noite, gerenciado egos de músicos, etc. E você tem uma coisa muito legal, você tem o fresh, né, da juventude, de ser uma pessoa nova, você tem o lado de ser uma pessoa culturalmente muito bem preparado, né, com conhecimentos técnicos, uma boa universidade, vindo de uma família bem estruturada. E tem um negócio que eu acho que é muito legal. Você participou de um momento na PIB, aonde o Ministério de Jovens, ele explodiu. A PIB hoje, para quem não conhece, que está fora aqui do nosso ambiente de Curitiba, né, ou até do nosso ambiente cristão, a PIB está crescendo em número de membros e ela tem um avivamento, um chamado muito grande para esse Ministério de Jovens, até mesmo o Ministério Infantil, né, porque é uma coisa assim, é a base. Você não faz o edifício a partir do 20º andar. Exatamente. Né? E a PIB está construindo isso muito bem feito. Eu sei que não é mérito, não estou colocando isso como um mérito teu, porque não é, tem muitas pessoas lá dentro. É uma comunidade, né? Um corpo. Um corpo, pastores, funcionários, tem uma estrutura, o pessoal da comunicação. Mas você teve dentro disso, né? Sim. E o que eu acho legal, que você vai se tornar uma liderança dessa nova juventude. Você já está matando no peito umas coisas meio agridoces aí, né? Educação, sim. né? Hoje, toda essa manipulação woke da cultura da juventude, porque tem poucas vozes hoje batendo no peito e dizendo assim, poxa, conta um pouco disso aí. Sim, o que a gente viveu na igreja ali, Luiz, e está vivendo até hoje, eu de fato vejo como um giro de Deus, né? Um movimento que vem do próprio Deus ajudando a gente a crescer, a desenvolver. Eu comecei a liderar muito jovem na igreja, eu tinha 16 anos, quando eu tive meu primeiro encontro com Deus ali, de fato, eu e Deus.
E comecei já a servir na igreja, liderança de célula, discipulado e tudo mais, e fui me desenvolvendo. Hoje, o hall que eu tenho, muito do que a gente aprende sobre cuidado com pessoas, inteligência emocional, os princípios bíblicos na prática, eu fui aprendendo na igreja. Isso eu não tive na universidade, não tive no mercado de trabalho. Você aprende relacionamento com gente, cuidar de gente. E falar em servir, para nós, que o público cristão, servir faz parte de ser cristão, Exatamente. né? E eu acho muito interessante. Eu tô lá no culto no domingo, eu vejo o teu pai organizando a galera lá, né? E eu fico pensando, ele é o Guizão, porque... Ele vai gostar dessa. A Cris me perdoe, né, cara? Mas você é muito parecido com o teu pai, né? Sim, sim. E como veio forte, eu conheço, não fisicamente, né? Eu conheço bem tua mãe e tal, e já tive oportunidade de conversar várias vezes com ela, mas com o teu pai eu não tive oportunidade. Então ele vem ali na meu cérebro diz assim, olá o Guizão. E ele servindo. Servindo sempre lá no culto, ajudando. Meus né? pais sempre me ensinaram essa cultura. Nossa família é uma família pastoral que serve na igreja. Então, a gente tem isso de, cara, não importa nome, igreja, placa, importa a gente servir as pessoas. E isso desde cedo. Eu lembro que quando eu ainda era adolescente, eu não queria muito ir no culto, matava culto. Putz, eu quero sair, né, ficar com os meus amigos e tal. E meu pai falou, não, você vai no culto e você vai servir. Acha um lugar pra você servir, porque você tem que servir. Como que você vai na igreja e não vai? Aí eu, putz, onde que eu posso ficar mais escondido aqui? Na comunicação. Tá, vou pra comunicação. E ali, só que isso foi uma benção na minha vida, porque eu obrigatoriamente tive que servir, né? Meus pais me ensinaram a isso. Mas ali eu comecei a criar gosto pela coisa. De, putz, tem valor nisso. Não só eu aprendo e sou beneficiado, mas ver o outro se aproximando de Deus, ou tendo um relacionamento melhor, melhorando o relacionamento com os pais, se desenvolvendo. Isso não tem preço, não tem quem pague. Não tem preço. Então esse trabalho que a gente vem fazendo na igreja é um trabalho muito necessário. Muita gente fala, às vezes, sobre o imposto, né, das igrejas, de igreja que paga imposto e tal, mas se for ver o trabalho social que uma igreja faz, nem Estado, nem ONG, nem empresa nenhuma consegue fazer. O benefício que uma igreja gera para uma comunidade, para uma cidade, é incalculável. Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente fala de organização das cidades. E é algo imprescindível. Isso me ajudou, claro, com certeza, até onde eu estou hoje. Foi uma parte crucial da minha jornada, da minha caminhada, e que eu não quero esquecer nunca, né? Cada vez mais está integrado lá e trabalhando lá. As pessoas não entendem isso, né? E a importância hoje da igreja para a comunidade, Sim. a gente coloca a responsabilidade muito nos governos. Mas se você pegar hoje, os hospitais nasceram de iniciativa da igreja. Lá no início, os primeiros hospitais do mundo nasceram de iniciativa da igreja. As universidades, as primeiras universidades nasceram de iniciativas da igreja. E a igreja é um corpo. É um corpo onde tem pessoas servindo, tem pessoas, tem empresários, intelectuais, pessoas capazes, né? E essa junção desse corpo aí é que faz a sociedade criar essas iniciativas, né? Universidades, hospitais. Então, o lance do Rio Grande do Sul, né? O que foi a movimentação da igreja nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Foi. Não, é algo fora da curva, assim. Se a gente não tivesse... A igreja é uma área da sociedade, né? A gente tem algumas áreas que precisam ser ocupadas. O problema do brasileiro é que ele é muito paternalista, ele é muito estadista. Então, tudo tem que vir por meio do Estado. O benefício, a saúde, o emprego, tudo, a educação tem que ser via Estado. A gente tem essa cultura. É muito também da história, né? A gente teve um governo militar, teve Getúlio Vargas. Tudo isso ajudou muito o brasileiro até essa imagem do governo. Mas a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, ali quanto menos governo, melhor. Quanto mais a gente deixar na mão do empresário, quanto mais a igreja tiver liberdade de agir, de atuar, melhor. Então, aqui a gente precisa criar essa cultura no brasileiro também, de parar de depender do governo e começar a criar as instituições por si, ajudar por si. O Rio Grande do Sul foi isso, era o povo ajudando o povo. Às vezes até falam que isso é fake news, que não pode falar isso, mas essa é a realidade. Onde que estava o governo? Claro que o governo pegava as doações e colocava adesivo deles lá para falar que era deles. O recurso não chegou até agora. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou que ele cansou de esperar os recursos do governo, vai colocar o dinheiro dele ali para a reconstrução do Estado. Ou seja, o governo não ajuda. E quem tem que pagar o pato é o brasileiro. O brasileiro é muito resiliente, Luiz.
O brasileiro chega uma dificuldade. Eu lembro as grandes revoltas na época ali da Primeira República era com o quinto dos infernos, né? O imposto que o brasileiro pagava. Hoje a gente está pagando 2, 3 quintos já, cara. E o brasileiro, ao invés de se revoltar, ele se adapta. Ele fala, não, tá bom, o que eu posso fazer aqui? Para onde que eu posso colocar meu dinheiro? Qual o trabalho que eu posso fazer? Então, a gente tem que ter um pouco mais esse espírito de se posicionar, de brigar pelos nossos valores, pelos nossos princípios. Senão, isso vai sendo tomado pouquinho a pouquinho, vai sendo cada vez mais centralizado na mão do Estado e a gente perde a nossa liberdade, que a gente tanto estima, a nossa prosperidade, que a gente tanto trabalha, os recursos que a gente tanto produz. Os empresários perdem também o seu lucro, o seu benefício. Olha essa reforma tributária que está tendo aí agora. Cada vez mais dinheiro na mão do governo. Querem taxar os autônomos, o motorista de Uber, o MEI, aumentar o imposto sobre isso, imóvel vai ficar mais caro. Então, quanto menos o brasileiro depender do Estado, melhor. E quanto mais a gente tomar iniciativa própria, seja através da igreja, seja através do terceiro setor, através das empresas, é melhor para o país. Eu sinceramente eu acho que esse governo está dando um grande tiro no pé, né? Sim. Eles estão governando hoje para gerar receita para a máquina pública e ele está perdendo o principal eleitorado deles, né? Eles enganaram esse público com a história da cervejinha, da picanha, né? E, enfim, não sei nem se realmente foi real essa eleição, mas o que eu percebo é o seguinte, se foi ou não foi real, independente disso, o que está acontecendo hoje é um tiro no pé, porque o brasileiro pobre hoje está sentindo muito. Sim. O nosso poder de compra caiu vertiginosamente, né? A gente vem sofrendo na nossa economia como um todo. Hoje empreender no Brasil está cada vez mais difícil. Agora a próxima coisa é eles irem taxar as MEI, né? Porque todo mundo pejotizou, porque se não for pejotizar não tem emprego, né? E se eles forem taxar as MEI, como eles também já aviltaram isso como uma possibilidade, cara, aí eles vão moer o brasileiro de toda forma, né? Não, a gente tem uma série de problemas crônicos no Brasil, economicamente falando, agora, nesse momento, né? O primeiro deles é, claro, o governo gasta infinitamente mais do que ele arrecada. O governo está com déficit do mesmo tamanho que era o déficit na época da pandemia, no governo Bolsonaro, 2020, 2021, só que sem pandemia, sem guerra. Tinha estourado a guerra na Ucrânia, a guerra continua até hoje, mas os preços já se estabilizaram do petróleo e tudo mais, globalmente. Então, aqui em Curitiba, cara, gasolina 6,40, 6,50. Isso é preço de pandemia e tudo isso sendo normalizado e o governo avançando. E aí o que ele faz? Tá, a gente está gastando muito, então qual que é a filosofia? Ao invés de cortar gasto, que deveria ser o óbvio, vai lá e aumenta a arrecadação. Então o Lula chegou no Haddad e falou, Haddad, você precisa arrecadar o quanto mais possível. E aí ele virou o taxade, né? Taxa tudo. É a comprinha da Shopee, é o imóvel, é o MEI, é o autônomo. E eles vão aumentando isso sobre todas as áreas para cobrir esse buraco que eles estão criando. E aí, claro, você tem a dívida que o governo tem que pagar com o STF, dos precatórios. Você tem o incentivo que ele está dando de Bolsa Família, que antes era Auxílio Brasil, que está cada vez maior, e a gente sabe que tem uma estratégia eleitoral por trás disso também. E você se pergunta, e aí, onde a gente vai chegar? Porque a inflação vai subir, a mão de obra está cada vez mais escassa, o empresário está cada vez pagando mais imposto, está lucrando menos. Isso daí vai gerar uma recessão, uma quebra cada vez maior, e a gente não vai conseguir pagar as contas no fim do dia. Então é algo que a gente tem que olhar para o governo e falar, o que a gente pode fazer? Onde que a gente pode atuar? Eu acredito que é nesse sentido que a gente tem que pensar. Mas eu acho que a gente vai ter um susto agora nessa eleição para prefeitos e vereadores. Cara, vamos até guardar isso aqui para a gente ver depois. Vamos ver quantos prefeitos de grandes cidades o PT vai eleger. E aí, daqui 2 anos, aí nós teríamos eleições para governadores, presidentes, deputados, senadores. Aí vamos ver, por exemplo, quais são os quadros do PT que terão forças. Por exemplo, um quadro forte do PT, que era o Haddad, como que o Taxade vai... qual a força que ele vai ter? Esse cara está sendo destruído hoje nas mídias sociais. É óbvio que você tem hoje a grande mídia... absurdamente alimentando, fazendo propaganda. Mas assim, o povo já está entendendo esse jogo da mídia, né? Porque hoje já é natural a news e a fake news. Então, mesmo as pessoas assim, mais inocentes que no passado já começaram a entender, né? E começou a separar o joio do trigo, né? Sim. Não, esse movimento do Haddad é interessante, você pega para analisar, funciona basicamente com todas as outras pautas do governo. Como que aconteceu? Começou um movimento orgânico de criação de memes lá sobre o Haddad. O PT, o secretário nacional do PT, falou que o partido não estava preocupado, que isso não ia pegar, que não fazia diferença. Ok.
Passou 2 dias, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, se manifesta dizendo que é desinformação, que eles estão fazendo, que não é só brincadeira, que é uma campanha contra o Haddad e tudo mais. Depois vem o Jorge Messias, ministro da AGU, e fala que isso é coordenado, que tem que identificar quem está financiando, quem está pagando por isso. E aí agora, hoje mesmo, na Globo News, sai uma matéria, o pessoal comentando, falando que isso é algo organizado, que tem gente por trás e que precisam regular, controlar o conteúdo que está sendo fornecido ali. Ou seja, isso tem uma onda, é uma crescente. Isso vem do governo, vira para a mídia compra essa ideia, só que aí o que acontece? Perde a credibilidade. A Globo News saiu uma matéria recente que está batendo quase 0 pontos, está perdendo audiência, a rodo. Porque o pessoal não acredita mais do que está sendo falado ali. Eles perdem a credibilidade. Virou uma panfletagem do governo. Virou só a propaganda pura do que está acontecendo. Então, quando o brasileiro começa a ver isso e começa a acordar, ele vai para onde? Vai para a rede social, que é onde ele tem o escape para se manifestar, dizer o que pensa, a compartilhar o que ele acredita. E ali, agora que vai ser a grande guerra, que a gente precisa defender nossa liberdade. Porque vão querer, ainda esse ano ou no próximo ano, controlar as redes sociais. O PT tem plena noção que se eles não controlam isso, como eles controlam a mídia, eles não vão eleger ninguém. O Lula está cada vez gastando mais em emenda. Está batendo recorde. E aí vocês perguntam, será que isso não é para eleição? Né? A gente não pode afirmar, dizer 100%, porque esse recurso a gente não sabe para onde vai. Mas está em recorde de gasto. E aí? O que vai acontecer? Então a gente tem que ficar de olho e se posicionar para sempre defender a nossa liberdade. Se a gente tem o Biden praticamente sem software no cérebro, né? Que o cara perdeu o poder de articulação mental, tudo. Sim. É um absurdo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Cara, eu vejo o Lula indo para um caminho parecido. Eu acho que ele ainda tem partes do software, mas ele já não... Cara, ele fala muita besteira. Sim. Não, a gente esquece, Luiz, mas eu fiz no Twitter, eu fiz um compilado sobre isso. Primeiro saiu uma coluna na Veja falando que assessores do Lula estavam falando que ele já estava ficando com uma senilidade, estava ficando gagá, em outras palavras, né? Estava ficando gagá. E aí eu fui, cara, não, vamos compilar aqui então as falas dele, porque um dos sintomas dessa senilidade é justamente a confusão mental. Uhum. E, cara, você para pensar, você lembra de alguns episódios, mas você não lembra que são tantos episódios. E o Lula, a gente sabe, ele tem um histórico de consumo de álcool elevado, tem os problemas dele ali. Então eu fui ver, vamos ver aqui quais são os casos. E aí fui elencar ali no último ano. Poxa, ele foi lá num evento e confundiu Jesus com Tiradentes. Falou que Tiradentes foi crucificado. Tá, aí você vai lá para outro, ele foi num evento da Gol e chamou o presidente da Gol de presidente da Azul. Ou vice-versa, era alguma coisa assim. Ele faz uma entrevista com Macron, presidente da França, e chama ele de outro presidente, que era presidente da França em 1980. Então, tipo assim, é um negócio completamente... E daí vai lá, confunde nome de ministro, um com o outro, vai lá e briga com a Haddad, com o Alckmin ao vivo. Então, esse tipo de coisa já tá ficando insuportável. Não adianta, o Lula já tá chegando também numa idade que não dá mais. Já tá com 76, 78, se não me engano. E é isso, tá cada vez mais parecido com o Biden brasileiro. A gente tá com um governo debilitado. Não só porque ele tem medidas ruins, mas é porque ele também não se posiciona bem. Então a gente precisa, de fato, de uma urgência para trocar isso, porque ele não tem mais essa força eleitoral que ele tinha antes. Não, e veja o seguinte, hoje, quem é o eleitor do PT? O eleitor do PT é quem está dentro da máquina estatal. Se esse cara que está dentro da máquina estatal ele não perceber que se continuar esse sufocamento da economia, cara, a máquina estatal não vai sobreviver porque não vai ter recurso necessário para manter essa máquina estatal. Né? 2, as minorias, a diversidade. O Lula fala barbaridade, ele está falando contra todas as minorias, diversidades, ele é misógino, ele fala mal do pessoal de gênero. Ele não prometeu quantas ministras tem no governo Lula, né? Então, poxa, e o pior de tudo é o seguinte, quando você vê falas da Gleisi Hoffmann, falas do ministro lá da... Poxa, já me vem o nome, né? Poxa, você vê fala dos ministros do Lula... Dos direitos humanos, o Silvio? Silvio, isso. Cara, ele é tudo menos ministro dos direitos humanos, cara. É um militante. Ele é um militante, ele tá totalmente equivocado, né? Porque se ele fala para um determinado público, ele está desconsiderando 70%, 80% do Brasil. É verdade.
Cara, e eu entendo que em política você acaba fazendo o teu discurso pro núcleo duro de onde você veio. Só que eu acho que nem o núcleo duro do PT mais aguenta o Sim, PT. sim. Cara, não faz sentido. Por isso que teve a manifestação da CUT, com meia Perfeito. dúzia de gato pingado lá Aham. no primeiro A de greve maio. falando que a culpa dos salários atrasados e da falta de ajuste é do Lula. Os grevistas falando isso, né? Tipo, as organizações sindicais falando isso. Não, Lula, o culpado é você. E aí, mas o que a gente vê é um tratamento completamente diferente da mídia. Porque o Lula, até desafio a mídia, chamar o Lula de machista. Quero ver se vocês chamam. Porque o Bolsonaro, na época lá dos debates, ele fez uma fala, uma brincadeira, foi chamado de machista. Agora, ontem, o Lula falou que tudo bem bater em mulher se for corintiano, foi mais ou menos essa a fala dele, e aí vira um escorregão, vira um deslize, vira uma piada sem graça. E aí, qual que vai ser a diferença desses tratamentos? Porque você vê condenar um e passar pano para outro. Isso é inadmissível. Ninguém mais acredita na mídia por conta disso. A gente tem o celular, a rede social, que é o que nos dá o direito de ver o que tá, a realidade do que está acontecendo. O filho do Lula, o cara, está sendo acusado de agredir a mulher dele. Não mais, né? Hoje. Aí ele saiu com uma foto da camiseta do Corinthians e a Polícia Federal viu que não dava para indiciar ele. Depois da fala do... É curioso, né? Esses casos assim. Mas, infelizmente, é o que a gente está vendo cada vez mais. O Lula cada vez mais agressivo. Cara, mas eu vou te dizer, existe uma lei da física de ação e reação. Todos esses caras estão plantando coisas que vão ter uma reação. Sim. Por exemplo, eu, no meu mercado, né, eu sou publicitário, eu olho para a Globo hoje, cara, eu tenho ojeriza a Globo, independente, como profissional, como empresário. Por exemplo, eu acho que a Globo é uma mentira, né? Por exemplo, quem assiste Rede Globo hoje? Chega hoje o pessoal da Globo aqui com o seu Ibope, com a sua audiência, etc. Cara, eu não acredito. Primeiro que para mim, a Globo é segunda tela, terceira tela, etc. Você não tem mais a representatividade. Segundo, que o pessoal que influencia, né, a massa que tem capacidade de pensar, não tá na Globo. Quem vai assistir aquilo? Quem vai olhar pro telejornal da Globo e acreditar naquilo? Então acaba que você tem um público que está cada vez mais desqualificado, uma audiência cada vez menor e mais desqualificada. Ela não é mais a formadora de opinião. Perfeito. Né? E vai colher o que plantou. É verdade. Não, quando você não tem mais o público, você não tem mais nada para um órgão de mídia, né? Você vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O pessoal xingando a Globo, xingando o Bonner, expulsando eles das coberturas ali, dos eventos, da localização. Então, eles estão perdendo essa viabilidade, só que aí o que eles fazem? Beleza, tá perdendo a arrecadação, tá perdendo a audiência, estão jogando mais dinheiro ali na Globoplay, no streaming para virar, ok. Aí qual que vai ser a alternativa? Vamos fazer uma ação de marketing, vamos trazer de novo a população, vamos mudar o nosso quadro? Não, vamos chegar no governo e propor o PL da Globo. O PL da Globo vai taxar todos os streamings, menos a Globoplay. Então todo mundo vai ser taxado, a operação vai ficar mais cara, Netflix vai ficar mais cara, HBO, Prime, tudo isso fica mais caro e a Globoplay fica lá com preço mais barato. E daí o governo vai controlar tudo pela Agência Nacional de Cinema e vai ficar tudo centralizado no governo e a gente mantém o governo e a Globo e fica essa dubiedade assim, né? Então, se a gente não acorda para isso e se posiciona para mudar, vai ficar sempre na mesma coisa. A gente tem que olhar isso e fazer como a gente fez no PL da Globo, de se posicionar contra e fazer campanha contra isso. E falar, não, a gente não aceita isso aqui. Político só tem medo do povo, cara. O povo na rua, o povo se manifestando, o povo falando. Se a gente não falar, nem o órgão de mídia vai mudar, nem o político vai aceitar. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma bancada de oposição de verdade. Uma bancada cada vez mais conservadora, de direita, que está, de fato, cada vez mais defendendo os nossos princípios, apesar de ter muito traíra, apesar de ter gente se vendendo, sempre vai ter, mas o nosso objetivo é colocar cada vez mais gente boa lá, gente melhor, com princípio e valor, para se posicionar lá. Senão a gente vai ficar na mão desses caras. Gui, eu vim morar em Curitiba em 89. Né? Eu sou do interior de Guarapuava e vim morar aqui para estudar com 16 anos em 89. Quando eu cheguei aqui, o prefeito era o Jaime Lerner, né? E o curitibano tinha um orgulho, tinha uma campanha de lixo que não é lixo, que você cantava a musiquinha. Cara, você andava 10 quadras com papel amassado na mão até achar uma lixeira e jogar no lixo, porque curitibano não jogava lixo na rua e tal. Desde então, até hoje, dentre todas as capitais do Brasil, Curitiba é uma cidade de destaque, né? É uma cidade que tem um trânsito organizado, um povo educado, né? Claro, tem suas exceções, nós estamos aí, qualquer grande cidade tem seus problemas, né? Mas o que eu acho interessante agora, assim,
nós teremos uma eleição onde provavelmente o político, o novo prefeito, seja uma pessoa nova, de boas ideias, etc. Me parece ser uma pessoa legal, não o conheço, você talvez conheça melhor. Também estou nas minhas previsões, acompanhando pesquisa, etc. Provavelmente faremos um quadro de bons vereadores. Já temos algumas pessoas que a gente gosta, admira, etc. E quero muito te ver lá. E detalhe, não quero só te ver, eu quero que você seja o vereador mais votado aqui de Curitiba. Essa é a minha profecia. Eu falo assim, esse aqui é o Gui Kilter, o futuro vereador mais votado de Curitiba. Boa, vamos trabalhar para isso. Né? Vamos lá. Mas eu vejo assim, tem outros bons quadros aí que eu acredito que também se elegerão. O legal é o seguinte, esse time aqui continuar fazendo um excelente trabalho, né? Tendo uma cidade como referência, uma ilha dentro de um Brasil que é cheio de problemas, cheio de corrupção, cheio de cidades que estão travadas pela violência, pelo crack, pela violência, pelo tráfego, né, por tudo, ou até pela má gestão da parte ambiental, onde você tem uma São Paulo com o Rio Tietê, você tem o problema de Porto Alegre, que não se preveniu aí com a questão das enchentes, né? Então, trazer essa consciência aqui para Curitiba. E além desse cenário político aqui, Curitiba ainda tem o benefício de ser uma cidade que tem um avivamento cristão muito forte. Nós temos muitas igrejas que estão se consolidando como força nacional. A PIB é uma delas, a Alcance, a ABA, a IBB, a Igreja Presbiteriana, a Assembleia, enfim, se eu esqueci de alguém aqui, me desculpe, mas muitas igrejas com força. E como eu participo de movimentos de empresários cristãos, eu percebo assim o quanto tem de iniciativas legais em Curitiba. Todo mundo fala, eu tenho o C12 em Curitiba, eu tenho o BAM em Curitiba, né? O Tela é forte em Curitiba, então a gente tem muitas iniciativas legais aqui em Curitiba. Olha, como que você vê hoje, vindo desse lado, que você tem uma formação legal, está dentro de um partido que tem coerência e está plantando boas sementes e cultivando essas sementes, e ao mesmo tempo você participa desse lado cristão. Agora, dia 28, a gente vai ter a iniciativa lá de ir o Hora Curitiba, né? Cara, eu acho que isso vai ser diferente. A gente planta uma semente na cabeça das pessoas. Cara, eu acho que o Hora Curitiba vai ser muito impactante. Vai com certeza, Luiz. Eu acredito que a gente está em um tempo de mudança, um tempo de renovação. É tempo da gente se levantar, se posicionar, colocar a gente melhor, colocar a gente em outros lugares, em outras esferas, no ambiente público, no ambiente cristão, no ambiente empresarial. Eu acredito que a gente tem muito mais a oferecer do que só conteúdo, do que só vídeo no Instagram, do que a gente tem de fato uma transformação para oferecer. E é isso que a gente precisa valorizar e precisa fazer acontecer. Então, Curitiba, eu vejo que tem muito potencial, tem problema sim. Tem a questão dos moradores de rua, tem a questão do preço da gasolina, da passagem, tem a questão do atendimento da saúde. Toda a cidade tem problemas que a gente precisa trabalhar e precisa melhorar, mas eu vejo que daqui também a nossa cidade tem uma ambiência histórica. Daqui saiu a Lava Jato. Daqui 200, 300 corruptos foram presos. Daqui o Lula foi para a cadeia. Daqui a gente viu um movimento de justiça e renovação no Brasil crescer de uma forma exponencial. Hoje, todo mundo sabe quem são os ministros do STF por conta da Lava Jato. Antes ninguém sabia. Antes ninguém queria se misturar com política. Agora o pessoal está cada vez mais revoltado, querendo ir para cima, eleger gente melhor. E eu acredito que Deus tem trabalhado com favor e graça sobre Curitiba. Esse movimento de unidade das igrejas não é à toa. Não é algo trabalhado por homens, não é um pastor ou outro específico, é algo que vem direto do coração de Deus. Você visitar outras cidades no Brasil, é muito difícil ter um movimento de unidade que a gente tem aqui. E dia 28 de julho a gente vai estar lá orando na frente do Palácio do Governo pela nossa cidade, porque tem coisas que dá para mudar e precisa mudar através da política. Tem coisas que dá para mudar e precisa mudar através das empresas. Mas tem coisa que se não vier de Deus, que se não for derrubado principados e potestades, que se não for debaixo de oração, não muda.
Então a gente precisa de um povo acordado para isso, cada vez mais posicionado, entendendo esse tempo é tempo de colocar gente nova. Chega de vereador de 6, 7, 8 mandatos lá fazendo a mesma coisa, dando nome de praça, de rua, entendeu? A gente precisa impulsionar a gente para em 26 fazer a diferença, depois em 28 mais gente ainda, para em 2030 a gente conseguir uma renovação. A política nunca se muda de um dia para o outro. É sempre de anos, 5, 10, 15, 20 anos. Se a gente quiser um cenário melhor para os nossos filhos e para as próximas gerações, a gente precisa começar agora. Precisa começar orando, precisa começar se posicionando, precisa começar defendendo o que a gente acredita que vai fazer um bom mandato, que vai fazer uma boa campanha. Então, é o que eu penso, que é o tempo da renovação e é o tempo da gente se posicionar cada vez mais. Não, esse é um problema cultural no Brasil, né? O Brasil, como tem um histórico, por ser um país ainda muito jovem, a gente não tem um histórico de planejamento. Você vai na Europa, você vê as coisas aconteceram há 500, há 1000 anos. É normal você morar num prédio que é centenário. Aqui, se você mora num edifício que tem 20 anos, o teu prédio é velho, né? E nós não vamos fazer isso num intervalo de 2 anos, de uma gestão de 4 anos. São processos que eles têm que ser plantados e cultivados ao longo de um período longo. E é interessante assim, quando pega uma pessoa como você, que é jovem, apenas 22 anos, até, cara, eu achei que era 24, né? Eu já tava achando, eu fiz uns cálculos na minha cabeça, acho que o Gui tem uns 24, porque quanto tempo eu te conheci, cara, é impressionante. Mas assim, não é só você, isso tem o Nicolas também, que entrou muito jovem e continua ainda. É um cara que se desenvolveu e ganhou uma maturidade muito jovem. O Kim Kataguiri também. Então, tem exemplos de políticos que hoje têm destaque e são jovens. Sim. Essas lideranças, cara, são as lideranças que devem plantar e cultivar isso nos próximos 10, 20 anos. Então, é importante hoje que a população, né, eles entendam a importância disso. A gente precisa realmente de uma renovação, de trazer uma mente nova, resgatar valores e de ética, de cultura, de honestidade novamente aí pro Brasil, né? Não, com certeza. E falando especificamente do jovem, Luiz, o jovem tem um papel especial, único nessa renovação. Hoje a gente vê pouquíssimas figuras, você falou do Nicolas e do Kim. Dificilmente a gente lembra de outros nomes de jovens na política, porque a política nunca foi um ambiente para jovem. Era sempre as velhas raposas, os mesmos caras, os mesmos mandatos. Só que o jovem ele precisa entender que a cidade que a gente está construindo hoje é a cidade que ele vai herdar lá na frente. Hoje, beleza, ele pode estar na casa dos pais, pode estar ainda no começo de um estágio, no meio da faculdade, no meio da universidade. Mas, cara, e daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Quando você estiver formando a sua família, o que você vai querer? Qual Brasil você vai querer viver? O que eu vejo que falta para a maioria dos jovens é entender a sua responsabilidade. Às vezes sobre si mesmo e às vezes sobre os outros. A gente está crescendo cada vez mais o número de jovens nem, né? Que nem trabalha, nem estuda, ou às vezes só estuda por muito tempo e vai começar a trabalhar muito tarde. Quanto antes o jovem entender o seu papel nesse movimento de transformação, antes a gente vai viver essa virada. Mas sabe o que acontece? Eu tive filhos muito tarde, mas se eu tivesse tido filho dentro de um período, talvez os meus filhos tivessem a tua idade, né? E eu tenho filhas mais jovens. E eu percebo assim, é aquela velha história do tempos difíceis formam homens fortes fortes criam tempos favoráveis, fáceis, que formam homens fracos, etc. Então, a minha juventude veio de uma juventude de tempos melhores e hoje fez muita concessão para essa juventude. Só que, cara, nós estamos em tempos difíceis. Então, trazer uma liderança de juventude para que esse jovem possa olhar para esse público e ter alguém em quem se espelhar, cara, vai ser muito importante. Falta essa referência, Não, cara. Com certeza. E eu falo, Luiz, que existe um fenômeno Nicolas Ferreira na política, que é o seguinte. Hoje, por exemplo, depois que o Nicolas virou presidente da Comissão de Educação, você tem sessões da comissão com 100 mil, 200, 500 mil visualizações no YouTube. Quando que o brasileiro parava o tempo do dia dele para assistir uma discussão numa comissão de educação da Câmara dos Deputados? Nunca antes na história podia ser sei lá, a Mary Kay lá, a Madonna, ninguém ia parar para ver. O Ronaldinho já foi lá e ninguém assiste. Então,
a gente está vivendo uma época de awakening, o pessoal está acordando para isso, está começando a ver, não, de fato a gente precisa. E eu vejo isso na nossa realidade, na nossa igreja, jovens que de fato estão percebendo, não, cara, isso é importante, isso que você está fazendo, isso faz a diferença. A gente precisa se posicionar, eu preciso falar, eu preciso ir lá e fazer a minha parte, eu preciso ir lá tirar meu título de eleitor, eu preciso ir lá e vou ajudar quem eu acredito. Então, quando os pais instruem os filhos para isso e os filhos acordam e percebem esse momento, a gente vive uma mudança de chave, uma virada de chave que de fato vai ajudar a gente a viver tempos melhores lá para frente. De fato, a gente vive tempos difíceis economicamente, em termos de emprego, está cada vez mais difícil ter emprego, está cada vez mais difícil os empregadores terem mão de obra qualificada, está cada vez mais difícil ter uma educação de qualidade, está cada vez mais difícil ter independência financeira, você conseguir a tua casa própria, está tudo muito caro, mas esses tempos de dificuldades que vão criar o futuro. Então, se a gente não se posicionar agora e fizer na prática a diferença agora e falar, não, isso daqui não vai dar, a gente vai precisar de gente nova, a gente vai precisar, na Câmara de Vereadores, a gente vai precisar colocar gente que vai fazer a diferença lá. Em 26, a gente vai precisar... Então, é esse movimento de renovação que eu digo. Se a gente assume a responsabilidade, puxa a bucha para a gente, porque a igreja, por muito tempo, se eximiu dessa responsabilidade. Falou, não, a gente faz a nossa parte, a gente tem nossa... Mas não vamos desenvolver aqui. E tem o jeito certo de se envolver, tem o jeito errado de se envolver. Não dá para você passar do ponto e fazer uma politicagem. A igreja não é lugar para isso, mas também não deve ser lugar de omissão. Então nós, enquanto cristãos, nós temos que nos posicionar de acordo com o reino de Deus, com a vontade de Deus. E é isso que eu penso. Não, e a igreja, ela tem várias lideranças dentro da igreja. Tem a liderança do pastor, que é a liderança espiritual, mas dentro da igreja tem membros que possuem liderança no comércio, na indústria, na área de serviço, na área política. Cara, e essas lideranças têm que atender o chamado. Deus colocou um talento na tua mão. Ele vai chegar e depois vai te cobrar. O que você fez com o talento que eu coloquei na tua mão? Você se omitiu? Tá muito bom, né? Tua empresa funcionava, faturava bem, você viajava, vivia, né, bacana, mas você esqueceu de olhar para o teu próximo, você esqueceu de influenciar o teu papel dentro do reino de Deus. E eu acho que as pessoas estão ganhando essa consciência, né? E quando você pega hoje lideranças, como vou citar nominalmente lá o Michel, na PIB, o Michel Piragini, o Michel, ele é minha liderança espiritual, mas ao mesmo tempo eu sinto que a liderança espiritual dele me dá suporte para eu exercer a minha liderança como empresário na área, por exemplo, eu gosto muito da área de educação, e eu sei que você tomou isso como uma bandeira, né? Cara, eu achei sensacional, eu fiquei pensando, que coragem, cara, como que foi? Eu já vi você respondendo isso, mas responda de novo. Foi uma experiência interessante, assim, né? Eu não planejava pegar e falar, não, educação vai ser, eu vou trabalhar isso. Eu fui me posicionando de acordo com a necessidade, a gente precisa trabalhar o que está acontecendo agora. E eu fiquei sabendo da Conferência Nacional de Educação, que é basicamente uma conferência que vai redigir as próximas diretrizes da educação pelos 10 anos futuros. E eu peguei isso e falei, não, a gente precisa estar lá e observar o que vai acontecer. E essa conferência, ela acontece em 3 etapas, né? Municipal, estadual e federal, nos 3 níveis. Era um mês seguido da outra. Eu fui lá na municipal, falei, vou acompanhar um evento para ver como é que é. Quando eu cheguei lá, eu vi movimentos sociais, movimento feminista, movimento LGBT, movimento sindicato, dominando o evento. Era bandeira, era grito, viva a América Latina vai ser toda feminista, viva Paulo Freire, a revolução das gays, bias, trans, sapatão. Então, isso tudo foi o que eu vi lá dentro. Eu falei, cara, a gente precisa acordar para isso aqui. Eles estão aparelhando a nossa educação municipal, estatal, federal. Já é algo muito presente nas universidades, mas eles querem tomar conta também do poder que tem da educação nos estados e nos municípios. E o plano de educação, ele traz isso, de que vai ser cada vez mais federativa a educação. Vai ter um sistema único de educação que vai definir a diretriz, o que vai acontecer também nas escolas municipais, na educação básica, também na educação infantil e fundamental na parte do estado. Então, eu olhei para isso e falei, não, a galera precisa acordar para esse movimento. Fiz um vídeo, postei, falei, cobrem a prefeitura, cobrem o governo e tudo. Encheram, o vídeo viralizou, foi para grupo de WhatsApp, circulou rede social. O que eu recebi de amigo, familiar, conhecido, falando, cara, recebi teu vídeo num grupo, minha mãe mandou, o colega de trabalho mostrou e tal. Porque era de fato escancarado o absurdo que estava acontecendo, e foi aqui, dentro de casa, na PUC, numa das maiores universidades que a gente tem aqui em Curitiba, e o pessoal ficou inconformado. Isso gerou uma revolta, isso chegou até a Câmara dos Vereadores, isso chegou até a Prefeitura, e daí quando eu fui participar da conferência na etapa estadual, um mês depois, eles me reconheceram.
viram que eu era e falaram, por que você está aqui? Quem que é você? O que você está fazendo? Quem que você representa? E me colocaram na parede, começaram a me interrogar, me fazer perguntas, ameaçaram me processar, falaram, não, você falou que a gente tem uma educação ideológica, que a gente não é professor de qualidade, a gente vai te processar e tal. E eu tava sozinho lá, né? Não tinha ninguém para me defender. Eu fui me posicionando, falei, sim, eu acredito nisso, nisso, naquilo, vocês estão errados nisso, nisso, nisso. E eles falaram, não, a sua religião nos oprime e não sei o quê, você não pode bater com a Bíblia na nossa cara e tal. Eu dava risada, né? Mas era assim, era essa a realidade, infelizmente. Não me expulsaram, né? Graças ao bom Deus, me deixaram ficar lá, olha que democrático, né? Me permitiram participar de um evento aberto sobre educação, só que colocaram pessoas para me seguirem, né? Vendo tudo que eu estava fazendo, se eu puxava o celular ou não, já chegava alguém junto, já perguntava. Então era de fato uma democracia monitorada, né? Que estava ali no evento. E isso me motivou a cada vez mais falar, cara, não tenho como ficar calado. Eu preciso o Maduro gosta isso. dessa democracia monitorada. Gosta, já ameaçou as eleições lá agora de novo, né? Então, a gente precisa, de fato, entender o que está acontecendo, se posicionar nos lugares, ocupar os espaços. Acho que essa é o ponto-chave. Se eu não estivesse lá, tinha pouca gente, de fato, cristã, conservadora. Acho que se tinha 3 ou 4 era muito, que eu conversei lá, entre 300, 400. Então, se a gente não vai e ocupa esse espaço, ele vai ser ocupado por outra pessoa. Vai ser ocupado por alguém que a gente não acredita, que tem ideias diferentes da nossa, que tem uma ideologia muito forte. Então, se a gente quiser proteger a nossa educação, o futuro das nossas famílias e das nossas crianças, a gente precisa se posicionar nesses lugares, ocupar esses espaços para fazer, não, aqui vocês não vão entrar, aqui vocês não vão falar, aqui quem vai mandar é a família, aqui quem vai dizer o que tem que acontecer são os cidadãos. Então, quando a gente toma as rédeas desses movimentos, eles ficam controlados. Mas a gente precisa acordar e, de fato, fazer isso acontecer. Sabe, Gui, o que falta é o seguinte, a sociedade precisa entender esses caminhos. Eu tenho 2 filhas, uma vai fazer 8, a outra acabou de fazer 5 anos. Elas estão na escola. Cara, a gente começou a entender quem são esses educadores, quem é Paulo Freire, quem é Pestalozzi, quem são esses caras, porque você chega numa escola, você vai lá e pergunta, pô, o método de ensino é baseado em que metodologia? Ah, na metodologia do fulano. Cara, vá pesquisar quem é o fulano, vai entender se a metodologia desse educador ela é compatível com os teus valores, com o teu estilo de vida, né? E a gente está pensando o seguinte, nós estamos educando essas pessoas para quem? A gente vive num mundo que está totalmente complexo, né? O mundo era muito mais simples no passado do que ele é hoje. Então, e quem é pai tem responsabilidade com filhos. Não pensa que você vai terceirizar a tua responsabilidade para a escola, para a creche. A responsabilidade é tua. É tua responsabilidade educar. Aí você coloca numa escola, larga lá. As pessoas hoje... Quem são os professores que estão plantando os valores na cabeça dos teus filhos? Mais tarde vai ser muito pior. Quando teu filho estiver com depressão, com ansiedade, nas drogas, neném, né? Daí você vai fazer o quê? Você vai reclamar para quem? Então, eu vejo assim, olha o que está acontecendo no mundo, o mundo está normatizando toda essa questão aí. Respeito, poxa, se você tem simpatizante, tem um estilo de vida, é gay, ok, é o seu estilo de vida, você está causando o teu mal, mas não queira que eu aprove o teu estilo de vida. Eu vou te amar, eu vou te tratar bem, eu vou te respeitar como ser humano dentro disso, mas os meus valores e o que eu acredito não está nisso aí. E me respeite, porque você não vai pegar uma pessoa e vai tratar mal. A gente não trata mal essas pessoas. Só que não queira pegar isso e criar uma doutrinação dentro da escola para os que não estão dentro do teu mesmo valor. Não, com certeza. A gente precisa entender, os pais, as famílias precisam entender que a primazia da educação não é do Ministério da Educação, é da família. É da família. Eles que têm a responsabilidade de qual escola vão colocar, o que o filho vai assistir, o que o filho vai ler, o que vai aprender, o que vai consumir ou não. Então, quanto antes os pais acordarem para isso, melhor. A gente vem de uma cultura que não era assim. Os pais deixavam os filhos na escola, mandava trabalhar e se vira e faz o teu. Agora o resultado está aí. Isso foi ocupado por outras pessoas. O que é o governo? O governo nada mais é do que um pacto federativo entre indivíduos e famílias. O governo está lá para nos servir, não o contrário. Então, se os pais não acordarem para isso, começarem a monitorar os seus filhos e escolher o que eles vão ouvir, o que eles vão fazer,
não vai ter como a gente fazer a diferença. Os pais são os primeiros que precisam acordar para isso. Educar os seus próprios filhos dentro de casa, no caminho que eles devem andar. A Bíblia fala isso, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo que fique velho, não se afastará dele. Então, se o pai não ensina, quem vai ensinar é o professor. E aí, quando vai chegar na universidade, o professor vai ter formado um militante, e o pai vai perder o filho. E a gente vê isso muito acontecendo porque os pais delegam a educação para um professor, para o Ministério da Educação, para um tutor, enfim, para alguma outra coisa. E não dá. Os seus filhos são resultado daquilo que você vai ensinar para eles. É claro, a gente também não tem como responsabilizar o pai sobre 100% do que os filhos fazem. Cada indivíduo é um indivíduo, tem as suas responsabilidades. Mas os pais têm uma parcela muito grande, são a principal influência na vida da criança, principalmente na fase municipal, que a criança está aqui no ensino básico. Então, é nessa fase que a gente precisa colocar os valores, os direcionamentos e outra. Com quem seu filho está andando? Quais são os amigos? Quais são as amizades? Quais são as influências? O que ele está vendo no Instagram? O que ele está vendo nas redes sociais? Isso, somado com o que ele aprende em sala de aula, vai ditar quem ele vai ser no futuro. Se você não colocar boas influências, se você não colocar bons direcionamentos para ele, o resultado vai ser o mesmo. Ele vai chegar na universidade, talvez vai se perder. A gente tem uma estatística americana que 66% dos jovens cristãos abandonam a sua fé, abandonam a igreja quando eles entram na universidade. Por quê? Porque não tem uma base sólida, que era o que a gente estava falando sobre a igreja aqui agora há pouco. Quando a família é essa base, quando dá uma estrutura, a criança, o jovem, se sente amparado nos pais. Eu lembro na minha juventude, quando eu era mais novo, né? Ainda sou novo, mas quando eu estava na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, eu tinha nos meus pais um porto seguro. E eles me ensinavam, de fato, olha, cuidado com isso aqui, cuidado com aquilo outro, essas amizades não são boas, fala pra gente o que está acontecendo aqui. Não, você vai falar, não tem essa de você vai esconder, você vai abrir, você vai mostrar o que está acontecendo. Então é esse tipo de relacionamento que os pais precisam ter com os filhos e tomar a responsabilidade para si sobre a educação atual e a educação do futuro. E aí a gente precisa, de fato, ocupar os espaços, cobrar as autoridades responsáveis para que faça a diferença, senão vai continuar a mesma coisa. Você sabe, eu acompanho uma pedagoga chamada Lorena Raquel Barbosa. Ela tem uma escola no Maranhão. Eu gosto muito do conteúdo dela. E ela fala muito que hoje os livros, os clássicos, né, eles vêm sendo editorados. Eles vão mudando a história vem mudando. É o sapo na fervura. Você dá 1 grau aqui agora de diferença dessa reta, só que esse 1 grau lá na frente, ele cresceu e virou um outro, vai bater em outro ponto da bússola lá, né? Então, o que ela fala? Ela fala assim, poxa, buscar o ensino clássico, onde você estudava, você pegava um livro, né, vou te pensar algum agora, me fugiu, mas já me lembro de vários aqui, mas o Burro Cabichon, né, um dos livros lá, que a gente leu para as nossas filhas. Poxa, era um livro que tinha um enredo, tinham pessoas boas, tinham pessoas ruins, tinham acontecimentos bons, tinham acontecimentos ruins. Era a vida acontecia, ele não era fantasioso, né? Hoje você pega, existe uma fantasia, eles trocam todos os valores, eles colocam situações que não são reais, né? E a educação está normatizando isso, né? E tirando a autorresponsabilidade que as pessoas devem ter. Porque você tem que ter a tua responsabilidade. As coisas que acontecem na tua vida são responsabilidade de você. A partir de hoje, você não é mais o Gui da Cris, da tua mãe. Você é o Gui que é responsável pelos seus atos. Chega um ponto que você corta o cordão umbilical, né? Então, tem que conscientizar isso aí. A educação é um dos pontos. Cara, a educação, ao meu ver, é o único ponto que faz um país mudar. Sim. Se não tiver, não vai ter. Quanto mais burro você formar as pessoas, mais fácil você as conduzir. Sim. Existem algumas formas, né, de desenvolver o país. A curto prazo, você investe em infraestrutura, faz mais obra, gera mais emprego, desenvolve nesse sentido, gastando o recurso público, retornando à população através de infraestrutura, mas a longo prazo, se não investir em educação, não vai mudar. É isso que a gente falou. Pega uma Coreia do Sul, por exemplo. O que eles fizeram para sair de um país emergente para uma das grandes potências econômicas que a gente tem hoje no Oriente?
Eles investiram em educação, pegaram a educação básica, a educação fundamental, martelaram as principais matérias, matemática, começaram a ensinar economia, a linguagem, e tudo isso muito bem sólido, muito bem solidificado, gerou que uma mão de obra muito mais qualificada, uma mão de obra mais qualificada gera mais renda, gera mais riqueza, o país melhora como um todo, faz melhores políticas públicas, toma melhores posicionamentos, faz leis melhores. Então, só que qual que é o problema? Hoje a gente tem dois grandes problemas. Primeiro, não falta dinheiro para o país investir. O Brasil é um dos países que mais investe dinheiro em educação, mais do que a Europa. Se não me engano, é 13% do PIB que está se buscando investir. Hoje já está em 6, 7, mas com o novo plano de educação vai aumentar mais. Então, isso é muito acima da média dos países envolvidos, que está, se não me engano, em 3 ou 4%. Qual que é o problema? O dinheiro não chega na ponta. O dinheiro da educação, se duvidasse, 50% chega muito, é muito. Porque passa a mão antes, porque desvia, porque não chega no diretor, fala, ó, você tem aqui tantos milhões para fazer acontecer, não é o dinheiro que chega. Então não só o recurso é desviado, é direcionado para outros lugares, com a metodologia não funciona. A gente não está ensinando o brasileiro a gerar emprego, gerar renda, está ensinando o brasileiro a se encaixar nos mesmos quadrados de sempre dos últimos 50 anos. E aí vai faltar a ocupação. Você vê, agora está tendo um boom de médico, por exemplo. O médico não está conseguindo mais plantão, não está conseguindo mais se ocupar. Beleza, como que vai se reinventar? O médico não se preparou a aprender economia financeira, uma educação ali, para abrir a sua própria empresa, a sua própria clínica e seguir um ramo diferente e independente. Então ele vai acabar se quebrando, vai ter que, às vezes, sei lá, mudar de rumo. É muito difícil a gente falar isso, mas está virando uma realidade. Cara, esse é um problema muito sério, porque o cara que faz medicina hoje, ele projeta para a vida dele estar dentro de uma elite. Sim. Por quê? Primeiro, ele já vem sendo um bom aluno a vida toda. Uhum. Aí ele ainda é uma das profissões que tem um vestibular, tem um concurso para você entrar. Aí ele entra. Se ele entra numa faculdade privada, uma faculdade pública, ele teve um mérito muito grande de estudo. Então, ele foi um cara que realmente estudou muito. Se ele entra numa faculdade privada, ele vai pagar uma mensalidade absurdamente caro. E se ele vai projetar aí ganhar 2, 3 vezes o que ele pagou de mensalidade. O que é um salário que para qualquer outra classe profissional é uau, mas para um médico não é. Então esse cara ele cai no mercado numa expectativa, ele ancora a expectativa dele num lugar muito alto e ele vai sofrer muito isso no futuro. E o médico não se reorganiza. Eu estava essa semana voltando, eu fui para São Paulo lá, um cliente meu estava num evento e a gente estava no aeroporto, eu com o meu cliente, estava mais um funcionário do meu cliente, nós 3 engenheiros. E a gente começou a conversar de engenharia, falando coisas de engenheiro, né? A explosão da bateria de lítio do celular, as nerdices de engenheiro, né? E aí a gente começou a falar, e daí um deles falou assim, você percebeu que o mercado de engenharia no Brasil, ele é muito pequeno, que a maioria dos engenheiros se formam e viram publicitários, viram donos de empresa, vão para o mercado financeiro. Então, na engenharia, você consegue essa mobilidade. Mas como que um médico vai se reancorar e se redirecionar depois profissionalmente? De um investimento tão alto, né? Depois de um investimento tão alto. Caro. Então, é isso que a gente precisa requalificar a mão de obra brasileira para ocupar melhor esses espaços de novos empregos. Vamos ensinar, educação financeira é o primeiro passo, e agora? Empreendedorismo, tecnologia da informação, vai ensinar o digital, como fazer uma comunicação. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa começar a olhar e sair um pouco da caixa. Senão, tem uma frase do Albert Einstein, louco é aquele que faz as mesmas coisas e quer resultados diferentes. Não tem como. O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para o futuro. Então a gente precisa mudar. Você está me parafraseando. Eu colocava isso como início das minhas apresentações. Então pronto, aí, estamos 100% alinhados. Porque... E eu acho, cara, que esses problemas são os novos problemas, são os problemas que você tem que trazer para debater. Eu acredito muito, por exemplo, nós estávamos falando do investimento em educação pública no Brasil. Cara, ele é errado. Ele é feito no topo da educação, na universidade, e ele esquece a educação de base. Sendo que você formar a base, não precisa formar todo mundo doutor. Nem todo mundo precisa ter terceiro grau. Principalmente hoje, né, cara, que hoje a educação é contínua, você tem cursos livres. Eu tenho 25 anos de empresa, eu nunca pedi para ver um diploma de quem eu contratei. E posso te dizer que nunca foi os melhores qualificados academicamente que foram os melhores profissionais aqui dentro. Né? Tem pessoas que
passaram aqui que eram geniais, que não tinham universidade, não tinham ensino acadêmico. Então, mas, cara, eu fiquei à frente do Parque Tecnológico de Guarapuava um tempo, tinha relação com as universidades. Cara, eu percebi que dentro da universidade é uma política tão grande quanto a política, né? Você eleger um reitor, você tá dentro do grupo político daquele reitor, manipular a verba, o investimento, etc. Cara, parece uma cidade, uma universidade hoje me parece uma cidade. E aí você tem a base dos alunos entrando com essa expectativa vindo de um ensino médio, onde está totalmente deturpado, cai numa universidade pública. Hoje, sinceramente, se minhas filhas fossem fazer vestibular, cara, eu consideraria umas 2, 3 faculdades aqui em Curitiba para elas estudarem. É muito triste dizer isso. E eu não gostaria que elas estudassem na Universidade Federal do Paraná, onde eu estudei, onde eu achava que foi um privilégio, que lutei para estar lá, mas eu não gostaria. Hoje, sinceramente, eu desconsideraria totalmente. Me desculpe quem é da Universidade Federal do Paraná, mas não, principalmente em cursos de humanas. Sim. Até numa engenharia, etc., que você tem um outro ambiente, ok. Mas humanas, esqueça, meu. Não, tá cada vez, quando a gente fala de humanas, tá cada vez mais difícil, porque a faculdade de exatas você ainda tem é aceitável, porque você forma profissionais, forma um engenheiro, forma economista, forma um contador. Então você não tem essa discussão social, política muito grande. Quando você vai para a área de humanas, sociais, putz, o problema é muito grande. Porque ali você não ensina só a profissão, você ensina toda uma filosofia que vai levar o cara não a ser um bom trabalhador, ter um bom emprego, mas a pensar de uma certa forma, uma certa maneira muito específica, que vai levar ele a ter uma visão de mundo conforme ele foi ensinado. Então, se a gente não faz essa diferença na faculdade, agora na universidade, como que vai acontecer? A gente precisa... Qual que é o grande problema? A educação não prepara o brasileiro para trabalhar. Prepara o brasileiro para continuar lá, ser uma massa de manobra, talvez ocupar espaços pequenos, não ter muita influência, não prepara. E isso é um problema para os políticos, porque se tiver uma população inteligente, que sabe ter pensamento crítico, que sabe raciocinar, que usa a lógica para pensar, vai acabar esse voto de Auxílio Brasil, de Bolsa Família. Você não vai mais se eleger políticos ruins. O cara vai pensar por conta própria e falar, não, eu prefiro um estado menor, prefiro menos Brasília, mais Brasil. Então, você vai ter essa mudança de chave. Se a gente não investe nessa mudança, nessa troca, numa educação mais qualitativa de ensinar as pessoas a trabalharem, a gente vai ficar sempre patinando no mesmo lugar. Eu sou totalmente favorável aos auxílios Brasil da vida, porque eu acho que tem muita gente padecendo, muita gente sofrendo e em estado de necessidade muito forte. Só que assim, da forma que é feito ad eterno, cara, você acaba desmobilizando. Tem mercados hoje que não tem força de trabalho porque o cara não quer trabalhar, porque senão ele perde o Auxílio Brasil. Exatamente. Né? Então, o auxílio, ele serve para você tirar o cara desse ponto aqui da miséria, da pobreza, e levar o cara para outro ponto. Não para ficar mantendo esse cara nesse ponto ad eterno. Perfeito. Então, não faz sentido. A gente tem, Luiz, a pirâmide de Maslow, né? Que tem as necessidades do ser humano. A ponta da pirâmide é propósito. O cara ele vai criar um propósito quando ele já estiver bem estabelecido, mas o fundo da pirâmide é a sobrevivência. Antes de pensar em realização profissional, em ter um propósito na vida, o cara quer comer. Ele tem que pagar as contas, ele tem que ter onde morar. Depois ele quer a internet. Exatamente. Ele quer estar conectado, quer o lazer. Então, mas o auxílio ele vem justamente para tirar essas pessoas nessa situação de extrema pobreza e dar a elas uma mínima condição para que elas possam continuar subindo a pirâmide. Só que qual que é o problema? Eu vi esses dias um vídeo, um TikTok, o cara jogando PlayStation 2 ainda, falando, pessoal, minha vida tá boa, recebi aí o Bolsa Família esse mês, já paguei todos os boletos aqui de casa, ainda sobrou um dinheirinho para ir no bar, e tô aqui jogando videogame e não preciso sair dessa vida. Minha filha tá na escola gratuita, minha mulher também tá aqui bem tranquila. Paguei o Netflix esse mês. Paguei o Netflix, claro, é uma situação não é muito confortável, mas
mas o cara tá vivendo sem ter que trabalhar. E aí o brasileiro se acostuma com isso. Do jeito que é feito, não dá. Tem que incentivar o cara a ter emprego. Porque hoje, se ele arranja um emprego, ele perde o benefício. E daí fica aquela estabilidade, o cara não quer, ele quer continuar ganhando sem ter que trabalhar. Então, se a gente não reformula essa política pública, você vai aumentar essa base da pirâmide, não diminuir. Porque esses pais que estão dependentes do Bolsa Família não vão formar filhos diferentes disso. Vão formar filho que às vezes vai continuar nessa situação, que vai ter uma perspectiva muito pequena de trabalho. Então, se a gente não transforma isso agora, no futuro a gente vai colher frutos piores, que é uma continuação disso. E a gente vê, claro, tem regiões do Brasil em que isso é muito maior. Norte, Nordeste, tem o Maranhão, por exemplo, se não me engano, é o estado que tem 2 pessoas do Bolsa Família para cada uma pessoa empregada. Ou seja, tem o dobro de habitantes que dependem de auxílio do governo do que habitantes trabalhando. A conta uma hora não vai fechar. O governo está pagando para a galera não trabalhar. Aqui é o contrário. Aqui a gente está mandando dinheiro para o governo federal para ele redistribuir para esses outros estados. Então, e aí o que acontece? Você vê a votação 2018. Quem ganhou Norte e Nordeste? O PT. E vota e ganha com uma diferença colossal. Só na Bahia, se não me engano, foram 3 milhões de votos de diferença no segundo turno, que já cobre toda a diferença de voto no Sul e no Sudeste. Então a gente tem que repensar essa política e passar isso no Congresso para que seja reformulada. Senão a gente vai ficar nos mesmos caminhos. Você sabe, veja como eu sou de outra geração, né? Meu professor de Sociologia, no curso de Engenharia Mecânica lá da Federal, ele falava, né, que a nossa cultura de trabalho, o trabalho era uma punição, né? E isso até, de certa forma, de uma forma inocente do meu pai, ele tinha isso. Ele dizia assim, pô, se você tirar nota baixa, se você não se comportar, você vai trabalhar comigo. Cara, e o trabalho é um privilégio. As pessoas têm que entender que o trabalho é um privilégio. É onde você se dignifica, onde você mantém relacionamentos, onde você tira o teu sustento, o teu pão. Você se posiciona como pessoa, né? Você pensa, quem que é aquele cara? Aquele cara é o João do Gás. Aquele cara é o Zé da Mecânica. Aquele cara... Então, as pessoas, eles ganham até o sobrenome corporativo dele, né? É o Luiz da Bosch, né? Então, poxa, mas voltando, é uma questão cultural que eu acho que a gente tem que bater. Por isso é importante a importância da... Se hoje a educação não está trazendo isso, talvez os pastores, a igreja trazer isso, né? Trazer isso, porque isso também são valores que estão na Bíblia, né? De você, o trabalho está na Bíblia, que a excelência está na Bíblia. Cara, qual é a excelência? Você ficar jogando PlayStation 2? Pô, já tem PlayStation 5, cara. Perfeitamente. Vamos evoluir aí no lazer, né? Falta de ambição na vida, tá no Play 2 e o resto da vida. Mas é verdade, a gente precisa mudar a mentalidade do brasileiro, que é uma mentalidade estadista, que é uma mentalidade de dependência, e para se tornar uma mentalidade produtiva, de fazer, de fato, a diferença. E aí você tem, claro, a igreja ensina muito isso, os princípios e valores cristãos, o valor do trabalho, o valor de você fazer o melhor para Deus, o valor de você ajudar a sua família, de defender aquilo que você acredita. Isso é um caminho que a gente segue. Outro caminho é justamente o emprego, é justamente o trabalho. O trabalho dignifica o homem. O trabalho dá um rumo para a vida, dá um propósito. E se a gente não faz com que o brasileiro se apaixone por trabalho, o brasileiro já é um povo trabalhador. É muito trabalhador, mas que não sabe fazer do jeito certo, que insiste em continuar nas mesmas práticas, das mesmas maneiras. A gente tem uma cultura muito ruim no Brasil. O cara trabalha para receber o 13º no final do ano. Não trabalha para crescer. Existe um índice, um sociólogo holandês, ele teve acesso aos dados da IBM, que era uma das maiores multinacionais nos anos 90. E tinha 40 países diferentes. E ele pegou esses dados, ele fez todo um estudo sociológico em cima disso para mostrar a diferença da cultura entre os países. Ele desenvolveu 6 índices de comparação. Um desses índices, o mais famoso deles talvez, é o índice de distância de poder. O IDP, que ele chama, né? Então, no Brasil, o índice de distância de poder é muito grande. O que acontece? O cara entra numa empresa, ele entra para ser funcionário o resto da vida. Ele olha o patrão dele de baixo para cima, fala sim, senhor patrão, não, senhor patrão. Na política, a mesma coisa. O cara vê o político, sim, senhor deputado, não, senhor deputado. Você vai nos Estados Unidos, o índice de distância de poder é baixíssimo. O cara entra numa empresa já falando, quem que é o dono aqui? Como que eu faço para ser sócio? Como que eu posso virar patrão também? O cara vê uma política, putz, não tá bom, eu vou lá, vou entrar, vou fazer a diferença. Eu sou melhor que esse cara, eu consigo ir lá, eu consigo fazer. Então aqui, se a gente não ensina o brasileiro a de fato ter essa mentalidade de dono, essa mentalidade mais de prosperidade, de produção, de fazer a mudança, a gente vai continuar na mesma vala com o mundo sempre. Cara, mas eu vejo assim, tem todo esse lado ruim. A gente falou muita coisa de cenário ruim, mas tinha um professor meu que falava assim, nós temos muitos buracos para tapar.
Então, existem muitas oportunidades. Vamos criar empresas que tapam buracos aí, porque tem muita oportunidade. Então, o Brasil ainda, apesar de a gente ter toda essa dificuldade macroeconômica aqui dentro, a gente realmente ser empresário é uma aventura, é correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras nas costas. Mas, por outro lado, existem muitas oportunidades. Eu vejo que levantar lideranças jovens e com muita capacidade já é um privilégio para a gente. E que isso aconteça, que aconteça aqui contigo, que aconteça em outras cidades. Eu ficaria o dia conversando contigo. A gente tem muita sinergia, tem muito papo legal, mas eu sei que o teu tempo é escasso. Te agradeço por ter vindo, né? Poxa, é um privilégio ter você aqui. Eu sei que de agora para frente, eu te chamei, assim, vou chamar agora, porque, cara, tua agenda vai virar uma loucura e vai ser um trabalho, um corpo a corpo aí, até as eleições. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Um ponto aqui para as pessoas que ainda não te conhecem e te conheceram hoje e ficaram interessadas em saber mais sobre você. Deixa uma mensagem para finalizar essa... Acho que depois de toda essa conversa, né, Luiz? Claro, te agradecer o convite e tudo, mas se for para falar para quem está nos assistindo, o preço de ficar calado é muito alto. A gente precisa se posicionar, a gente precisa fazer a mudança que a gente quer ver. Não adianta a gente delegar isso para as outras pessoas, esperar que vai ter um super-herói que vai nos salvar. Você precisa ouvir tudo isso que a gente está falando, pegar todos esses buracos a serem tapados e pensar, tá bom, qual que é a minha parte? O que eu posso fazer? Como a minha família pode influenciar isso? Como eu posso direcionar o futuro dos meus filhos e dos meus amigos, pessoas ao meu redor, para fazer e caminhar nesse sentido? Então, contem comigo, eu quero dar voz às nossas indignações, seja numa eleição, seja sem eleição, com as minhas redes, com o que tiver ao meu dispor. Eu acredito que eu tenho muito mais a oferecer para esse país do que só vídeo, Instagram e fazer de fato a mudança. Então que a gente possa, lado a lado, se posicionar, levantar uma voz, subir nos muros, tocar as trombetas e falar, ó, a gente está se posicionando, não vai ser mais assim, nós cremos em um Brasil melhor, nós cremos em um Brasil em um futuro mais próspero e as nossas famílias vão fazer a diferença e tudo que a gente falar e fazer vai trazer uma mudança. É isso que eu acredito, é o que eu penso, que você aí na sua casa possa pensar na sua parte, responsabilidade também. E obrigado, Luiz, pelo espaço. Isso é uma amizade aí de muito tempo que a gente está colhendo e desejo melhor para você também, pelas empresas. Você também, como empreendedor, sabe como que é essas dores e a necessidade que a gente tem de cada vez mais empreendedores cristãos e posicionados. Então, parabéns pelo trabalho. Gui, que Deus continue te abençoando, Amém. te dando força, capacidade, discernimento aí, que abra esses caminhos e que todo esse potencial que você tenha se aflore aí para o bem de muitas pessoas, né? Amém. Que te faça instrumento e tudo isso. Amém. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, irmão. Valeu. Até mais. Vamos pra cima.